A graça e a paz, estamos aqui, pastor Edelson, como diz, nos últimos segundos do livro, um livro que marcou, como o pastor João falou, o senhor tem falado, marcou a sala de adultos, o apêndice, né, que o autor colocou nos últimos aqui, as últimas páginas, muito bom, muito interessante o assunto. Pastor Edelson vai estar contribuindo hoje com as suas inferências, pastor. Graça e paz, irmãos, graça e paz, Suzana. Como você disse, né, o apêndice, né, quando eu cheguei lá no final do livro, esse apêndice deve ser mais fraco. E realmente ele fechou muito bem, né, trouxe questões muito boas. É realmente um livro muito interessante. Como eu já havia dito lá no início, eu não gostei da capa por causa da cobra, que eu não gosto de cobra, né? Nem ao vivo, nem figura, nem nada, não gosto, né? Tirando isso, mas o livro, né? Brincadeiras à parte, né? Mas é sério eu não gostar da cobra, mas é muito bom o livro, né? Trouxe o enriquecimento, tem a resposta dos irmãos aí, né? Os que estão lendo, né? E pensando, tem falado, né? Que tem sido muito bom mesmo o livro. Isso. Bom, porque o discernimento está fora de moda, vamos para o nosso textuário em Filipenses 1, 9 a 10. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Pastor Edelson, para aprovardes as coisas excelentes. Olha aqui o apóstolo falando novamente das coisas que têm valor celestial, né? E as pessoas focam tanto em coisas de valor material ou valor terreno. O apóstolo Paulo e todos os escritores da Bíblia que fazem referência a isso, nunca foi contra aos bens materiais. Sempre, e principalmente Jesus Cristo, é contra os que colocam os bens materiais acima dos valores espirituais, acima de Deus, né? E eu não canso de falar isso também, uma das formas de Deus abençoar, né? Lembro lá dos patriarcas, Abraão, sim, Isaac, Jacó, e depois até com José, foi com bens materiais, mas só que eles colocavam Deus acima de todas as coisas. Então essas coisas excelentes, as quais o mundo nesta época, né? E a igreja, infelizmente a igreja tem banalizado as coisas excelentes, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Sim, verdade, pastor. No tópico 9, na página 252, muitas vezes as pessoas não aceitam o falso ensino deliberadamente. Erram por preguiça, negligência, falta de capacidade e zelo ao manusearem as escrituras. Essa abordagem é perigosa e letal, pois subverte a condição de diferenciarmos entre a sã doutrina e o erro. Como nós já falamos aqui, eu lembrei inclusive da pergunta do Sidney, pastor, né? E se a pessoa ali, ela não souber que está sendo enganada? No caso aqui, ela está na categoria de pessoas ingênuas, né? E não daqueles que fazem deliberadamente. Qual é o fim para as duas categorias, pastor Edelson? É o que a Bíblia diz, né? Quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Verdade. Ou seja, e não tem essa desculpa também, né? Se eu não entendo, se eu estou com dificuldade, aí eu vou me acomodar ou eu vou me esclarecer. Infelizmente, a maioria das pessoas se acomoda. Isso é difícil para mim, né? Isso está além da minha compreensão, e não está, né? É lógico, e as pessoas, a maioria, ainda tem uma ideia simplista da salvação. Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, pronto, acabou. Então, é verdade, mas não é tão simples assim, né? O que se passou, o porquê, tudo que aconteceu, a que ponto o homem chegou para que Jesus Cristo tivesse que ir, morrer, se entregar na cruz por nós. Então não é uma ideia simplista, né? A nós, que não custou nada, né? Que não doeu. Foi de graça, como muitos falam, né, pastor? Né? Mas para nós, para Jesus Cristo não foi, custou um alto preço. Então não é tão simples, né? E esse lance de ingenuidade é porque as pessoas, na verdade, eu acho que fica lá na categoria da preguiça mesmo. Sim. Né? Porque não querem pensar, não querem ler, não querem gastar o seu tempo, né? E muito menos seu pobre dinheirinho, né? Comprando livros e se informando. Alguma coisa, não querem fazer investimento, seja financeiro, ou de tempo, ou intelectual, alguma coisa. E acha que não é para ele, acaba negligenciando a condição de servir a Deus.
E quando falamos aqui de valores terrenos e valores espirituais, como o senhor acabou de falar, quando a pessoa investe no conhecimento, né, acerca de Deus, temos a palavra de Deus, temos autores, né, santos que viveram, né, que buscaram a Deus, tiveram ali vida prática com Deus e nos deixou o caminho ali, né, o caminho das pedras. Mas tem pessoas que preferem investir em bens materiais, né, que não traz nada de proveitoso. Não que seja errado, como o senhor falou, mas o interesse da pessoa não é em adquirir conhecimento de Deus, mas é de adquirir a satisfação das suas necessidades terrenas e imediatas. E é uma pena, né? Porque não tem noção do que está perdendo. E, infelizmente, se não forem libertos, não tiverem o conhecimento, a graça do Senhor Jesus, né? Serem salvos, ser ingênuo ou deliberado, o fim é o mesmo. Porque a maioria das pessoas lidam com esse amor empobrecido nosso que temos, de ter um amor, né, por interesse. Eu amo tanto, mas espera algo em troca. Verdade. Não conhece o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus, que não espera em troca. Até porque ele já sabe que nós somos falhos, não daríamos conta de retribuir à altura. Ou seja, nem 1% do amor de Deus, acho que nós não conseguimos retribuir o tamanho do amor de Deus. Então, aí as pessoas têm essa ideia, né, de que vai servir a Deus e espera. Hoje as pessoas não vão à igreja mais para levar uma oferta, adorar, glorificar a Deus. Elas vão lá em busca de uma bênção de Deus. Ou seja, então o amor delas a Deus é um amor condicional. Sim, eu só vou à igreja se eu estiver sendo abençoado. Se lá tiver um pastor que vai orar, vai me libertar, vai me curar, né? E é desse jeito. Infelizmente tem pessoas, né, líderes que se dão a esse descaso com o evangelho de Jesus Cristo, que oferece, né? Faz aí aquela coisa de mercado, né? Mercantilizar, e aí as pessoas, eu acho, e elas não são nem tão ingênuos assim, que estão buscando seus interesses, não é ingênuo, é esperteza mesmo, que querem algo em troca. E aí, por outro lado, quando a verdade mesmo que liberta, que salva, elas não querem. Por quê? Porque vai ter exigir um pouquinho de trabalho. Isso aí, pastor. No tópico 10, na página 255, a igreja deve manter um padrão sublime e santo em relação ao pecado. Se ela parar de corrigir e disciplinar com seriedade, destruirá a sua própria santidade e corromperá o discernimento de seus membros. Infelizmente, poucos cristãos obedecem a Cristo na área de confrontar o pecado na vida uns dos outros. Tiago já nos orienta, pastor, né? A fazer se está em pecado, né? Confesse o pecado, né? Entre vocês e como diz, busquem o perdão de Deus. Mas hoje, essa atitude confrontativa, ela cedeu em meio à harmonia, né, entre os membros. Mas o próprio autor coloca para nós aqui que o padrão da igreja, ela precisa estar ancorado nas Escrituras. Nós vemos ali nas cartas de Paulo, quando Paulo instrui a Timóteo, né, exponha publicamente o pecado para que os outros tenham temor. Quando nós vemos ali a história de Safira, por exemplo, eu esqueci o outro nome, pastor? Ananias e Safira. Então ali, primeiro um é confrontado e morre ali na frente de todos. Em seguida vem a outra esposa, é confrontada, mente, morre ali também. E aí você fica pensando, uau, nossa, mas Deus foi muito duro, né? Muito justo, não precisava daquilo tudo e tal. Mas não, a intenção é que as pessoas tenham temor e compreendam a santidade de Deus. E a Bíblia, os escritores da Bíblia e os autores de livros sérios hoje têm escrito muito isso, de confrontar, de dizer a verdade. Infelizmente o povo hoje está tão melindroso, né, a palavra é um pouco antiga, né, tão cheio de frescura, né, falar mais abertamente, português, né? mais aberto, né, mais popular, tão cheio de frescura que você não pode repreender, você não pode falar para ele que não está certo. E mesmo a gente comprovar biblicamente. E as igrejas estão desse jeito. Se chegar numa igreja, as pessoas, você começar a falar abertamente,
a verdade do evangelho, eles vão procurar essas igrejas aí emergentes, que tal, acolhedora, só paz e amor, e Deus não sei o quê. Deus te ama, Deus te não se ama, preocupe, né? Vai Deus pegar é amor. te dar uma Bíblia daquela lá que só tem marcado as bênçãos de Deus. Sim. Né? A que chama a razão, elas não querem. Então, infelizmente, né? Não conhecem a Deus. Só querem aquele Deus de amor. É lógico que Deus é extremo, Ele é amor, mas é um Deus de justiça. E Ele não vai deixar, né, ser banalizado de forma alguma. É um Deus de amor, mas é um Deus que aplica sua santa ira em relação ao pecado. Né? E cada vez, né, que há esse confrontar, é para crescer. Lembro, né, aí, até levando até para a área secular das escolas, né? Antigamente, quando um aluno era repreendido por um professor e mandava um bilhetinho, ele chegava em casa, o pai dava uma surra nele. Sim, eu sou dessa época, por pastor. ter desobedecido. Agora, hoje, se mandar, o pai vai lá no professor, quer bater no professor. E se o professor falar alguma coisa, ele vai no promotor. Né? Desse jeito. Ou seja, aí as igrejas estão assim. Antigamente, quando o pastor falava algo para um irmão, ele baixava a cabeça, chorava, ia embora, ajoelhava e pedia perdão. Hoje, se o pastor falar algo para o irmão, né, eles fazem uma rebelião lá, um montinho, e quer sair. Ou tirar o pastor primeiro, se o pastor insistir em não sair, ele sai. Pastor Edelso, eu cresci num lar cristão e o conceito de gabinete pastoral tinha um peso tão grande na época dos meus pais, né, que aquilo, eu criança, eu ouvi aquilo, eu tinha medo. Sabe quando o aluno tem medo de ir para a secretaria? Tinha, né? Porque hoje não tem mais. Hoje o professor tem que ter medo. Né? Eu tinha medo quando falava em gabinete pastoral, né? Porque tão sério que era. As igrejas de hoje, nesse mundo relativista, pós-modernista, que não tem compromisso com a palavra de Deus, o conceito de gabinete pastoral perdeu todo o valor. Irmãos, o pastor que não confronta o seu pecado, abra o olho. Ele não tem compromisso com Cristo, nem com sua obra, e muito menos com a sua alma. Fique atento. É o que eu tenho insistido, né? Quando o pastor está bonzinho demais, ele está sendo ruim para você. Quando ele põe lá só ok, né? Só ok. Quando ele deveria te dar um rala, né? Ele está sendo ruim para você. Igual aquele pastor que te chama a razão, fala e às vezes até altera um pouco. Ele está sendo bom, porque ele está cuidando de você, ele está abrindo o seu olho, abrindo o seu ouvido, o seu entendimento. Agora, se você quiser fechar, não quiser entender, né, não reclama depois, né? Que tem cidadão que ainda depois vem reclamar, né? Então, o ok do pastor lá, fica esperto. Se ele está sendo conivente com o seu erro, né? Ou se só está tentando fugir mesmo da discussão, ou está contando para você que é impossível de dizer a verdade naquele momento. Irmãos, vocês entenderam? A lição, a guerra pela verdade, está expondo uma situação aqui do dia a dia. Eu quero chamar o pastor João aqui, para ele poder participar. Quando ele responde ok nas mensagens, o que ele quer dizer com esse ok? Porque muitas vezes eu achava que estava tudo muito bem. 90% do ok é uma simples, é o jeito de demonstrar, de contar para você que eu entendi, que você não vai entender e não adianta falar mais nada. Que você não veio pedir opinião, você veio comunicar. Então a gente dá ok para encerrar e ganhar tempo e não perder. E recentemente eu tenho feito isso demais da conta. Uau! Pessoa errada. Sabe o que eu tenho feito? E não é anticristão, não, é Bíblia. Eu tenho pedido perdão para gente errado. Só para encerrar o assunto. Gente, o negócio é sério. Pedir desculpa para quem está errado, porque ele não vai entender. Ele está tão melindroso, está tão machucado, ele está tão sensível que ele não conseguirá entender outra coisa. Então o ok, eu costumo falar para o pastor José Deus que o ok foi a maior invenção do WhatsApp. Resolve meu problema de ter que ficar prolongando um assunto que não vai render. E a guerra pela verdade nos chama a fazer justamente o contrário, né? Mas só se pastoreia quem está aberto a ser pastoreado. Quem não está aberto a ser pastoreado, mesmo que seja por um período de tempo, a gente dá o ok, resolve, parte para frente. Verdade. Bom, meus irmãos, quando vocês receberem um ok e ficarem em dúvida se o ok é um ok ou não, perguntem novamente ao seu pastor, façam inquérências ali, insistam, tá, no diálogo.
Seguindo, pastor Adelson. No tópico 11, na página 257, à medida que o conhecimento da verdade diminui, as pessoas seguem opiniões populares e abraçam doutrinas apropriadas para os imprudentes e ingênuos. Essa superficialidade espiritual é resultado direto do ensino superficial que leva ao analfabetismo bíblico entre os cristãos professos. Traduzindo, pastora Adelson, aqui é aquela situação assim, né, nas igrejas que não tem compromisso com a palavra de Deus. Eu faço de conta que ensino e o senhor faz de conta que aprende. E a gente segue caminhando junto. Né? Lembrando que o resultado é o analfabetismo bíblico. E aqui o autor coloca de novo, né, a categoria dos ingênuos ou dos imprudentes. Tá, mas ele começa lá, muito bem, fala assim, à medida que o conhecimento da verdade diminui, né, à medida que o conhecimento da verdade, ou seja, à medida que diminui o preparo, as pessoas seguem opiniões populares. Eu cresci, né, no meu contato com a igreja evangélica lá em Cirilândia, era criança, tinha a Assembleia de Deus, cara, de frente, na rua, na outra rua, na esquina da outra rua de lá, cidade pequena, e o povo falando, infelizmente tinha um pastor lá que não era preparado, e falava um monte de coisas que eu, criança, não crente, sabia que não era, né? Que eu tinha desde de criança eu gostava de Bíblia, às vezes lia, e mesmo indo na missa, né? Tinha alguns padres que davam sermões bons, toda vez gostei de sermão, mesmo do padre, né? A única coisa que eu gostava. Né? Era o chamado, né? Era o chamado desde criança. Que me chamava a atenção na missa era o sermão. Então eu sabia que aquilo lá era mais um conhecimento popular, né, do que propriamente a teologia, do que um preparo. E aí resultava num povo fraco, pessoas que depois, né, agora eu parando e lembrando aquelas pessoas, né, algumas senhoras que tinha lá, viu quanto elas eram analfabetas, biblicamente falando. Né, aí de aqueles ditados populares bíblicos, né, que a gente ouve tantos aí, né, um clássico lá, né, 1000 anos passará, sim, mais 2000 anos não completará, sim, né? E ouvi muito, já ouvi falava muito. Que era bíblica ainda, né? Eu pensei, eu nunca vi isso na Bíblia, né? Ainda que eu olhava lá, às vezes eu tive curiosidade. Esses dias agora eu estava lembrando ainda, mas não tem, né? Depois que lê a Bíblia ainda algumas vezes, a gente vê que realmente é o analfabetismo. E as pessoas acreditavam, porque por falta de preparo, de líderes sim, que diminuíram o seu conhecimento. E começa a falar essas besteiras aí. Lembrando que, né, a verdade ela liberta, mas você precisa ter o conhecimento da verdade, a compreensão da verdade. Porque aquele evangelho diluído, ele só corrompe mais ainda as pessoas. Ele não confronta, ele não liberta, ele não regenera. E à medida que os irmãos vão adquirindo conhecimento, exigem dos pregadores, no sim, caso que na igreja dos pastores ou quem for pregar, ter um maior conhecimento também, porque senão ele vai ser cobrado e as pessoas estão esperando algo melhor. Então, aí só também exige dos pregadores quem tem um certo conhecimento. Sim, verdade. Se a igreja tem um certo conhecimento, vai exigir um maior conhecimento. Se não tem nenhum conhecimento, a pessoa pode chegar aqui e falar o que ela quiser, que todo mundo acredita. Né? Só mais um para nós passar o ponto. Né? Lembro lá de um cidadão uma vez que, né, meu pai gostava de falar isso. Né? Fulano queria discutir com o padre estudou 8, 10 anos para formar, o cara sabia a metade de uma folha da Bíblia que ele discutia, não tinha preparo. Ou seja, Aí eu ficava pensando nisso, realmente, eu não podia falar nada, chegar lá na igreja, à missa, porque o padre falasse lá a primeira verdade. Ou pelo menos eu não tinha condições de argumentar, porque eu não tinha conhecimento. Assim funciona até hoje, infelizmente, mais do que nunca hoje sim, funciona. Pessoas que não têm conhecimento, aí chega lá, faz um estudo de coaching, não é nem teologia, e fala lá e pronto. A pessoa vai argumentar como? Ela não sabe nada. E dando honra novamente à irmã Júlia, né, pastora Adelson, que faz a leitura ali e sempre que tem dúvidas, busca os seus pastores para ter um discernimento sobre o texto que ela estava lendo, como vocês sempre têm testemunhado aqui para a gente. Nós já falamos aí, né, teve um dia que ela leu lá e estava na dúvida, ligou, o pastor João podia ir, eu fui, e realmente ela
compreendeu e ela falou, ali lá em Deuteronômio, né, sobre a carne de porco, né, você podia comer ou não, o que queria dizer? Expliquei. Aí ela, beleza, agora já tem mais uma, né, sobre vestir, a mulher não vestir como homem, o homem vestir como mulher. Aí nós conversamos lá, ela entendeu também. Ela falou, não, tranquilo. Eu falei assim, ó, está aberto para a senhora, sempre que tiver as dúvidas, nos procurar. E continue firme. Ela falou, só que eu leio do meu tempo, do meu jeito, eu não dou conta de acompanhar vocês, não. Eu leio lá, falei, não, mas Jussara faz muito mais do que nós. Sim. Esse era um grande exemplo. E poucos dias a irmã Alice ainda conversando com ela, falou assim, a minha mãe é um exemplo para nós. Eu falei, ela falou assim, e a minha mãe... Ela falou assim, eu considero ela que já alcançou mais do que eu, a irmã Alice falando. Né, irmã Alice? A irmã Alice, eu falo porque a irmã Alice falou. Eu falei, realmente, irmã Alice, e para todos nós, né? A irmã Júlia está, eu considero ela está no patamar acima de nós. Sim, porque eu tenho a obrigação. Ela não tem a obrigação de ler a Bíblia. Ela lê porque ela entende. Agora eu, né? Já fiz faculdade como pastor, e sim, mais do que nunca tem obrigação. O dia que eu deixar de ler, eu estou negando a minha fé. Eu creio que ela lê porque ela tem uma necessidade interior de conhecer mais sobre o Deus que ela serve, sobre o Salvador dela, que é Cristo Jesus, sobre a obra feita, né? Eu creio que é uma necessidade interior daquele crente que realmente busca servir a Deus com integridade. Então, e é só, né? E lembrando uma vez, a quem mais é dado, mais é cobrado. Sim. Talvez dela não seria cobrado dela ler, porque não foi alfabetizado. Agora, as pessoas que têm faculdade, pós-graduação, mestrado, e eu sei lá mais o que, e não lê. Porque aí desses serão cobrados. Aí depois não venha dizer que, né, não entendeu o porquê. Porque não lê, se a pregação não foi boa, mas a pessoa não sabia de nada também. Verdade. Porque não lê. No tópico 12, na página 259, o processo de crescimento espiritual é uma capacitação para o discernimento. À medida que absorvemos a verdade da palavra de Deus, crescemos, somos edificados e santificados, conformados à imagem de Cristo e criados para sermos espiritualmente maduros. Olha o que nós estávamos falando aqui da irmã Júlia, pastora Deus. Qual o texto que o senhor lembra que estava na nossa igreja aqui na parede há um tempo atrás? A estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito é o que o autor está colocando aqui para nós através dessas palavras. Quando absorvemos a verdade, ela nos trata interiormente, ela trata o nosso espírito segundo a vontade soberana de Deus. Nós adquirimos conhecimento, discernimento, somos santificados e edificados para sermos conformados conforme a imagem do seu Filho amado Jesus. E nós precisamos nos capacitar para ter esse discernimento do chamado de Deus, para esse crescimento. Quando eu vim para a igreja e comecei isso, eu tinha necessidade até hoje de compreender o que eu estava fazendo. Nunca gostei de fazer só por fazer as coisas, de acompanhar o povo. Né? Eu era tão radical, tinha uma época que beirava a ignorância, né? Se o pessoal estava usando, tinha uma época que todo mundo usava xadrez, eu não usava. Só para não ser igual, só para não falar, está fazendo só porque todo mundo está fazendo. Eu falei assim, eu também não vou para a igreja, não vou só porque, não vou levantar a mão só porque todo mundo está levantando. Tive uma dificuldade com isso, não seja igual eu nesse ponto. Levanta a mão logo, larga de ser amarrado igual eu. Né? Mas eu falei assim, eu só vou fazer quando eu tiver o discernimento, né? Talvez com entendimento. Até hoje eu sou um pouco travado, por quê? Porque eu tenho essa necessidade de compreender, ter o discernimento de que eu estou fazendo. Sim. Às vezes eu tento até assumir o controle, depois não é bem assim também, né? Não chega a esse exagero, mas também não seja relaxado de fazer, vou fazer só porque está fazendo, né? Daí também não vale. Nós precisamos ter esse discernimento, né, para ser conformados à imagem de Cristo. A nossa fé não é uma fé cega, né? Quando a Bíblia diz que o nosso culto é um culto racional. A gente saber o que nós estamos fazendo. Vir aqui, glorificar a Deus, cantar. Às vezes eu até paro, assim, na hora do louvor. Pastor, que o senhor para assim, de cantar, fico olhando. Falo, não, é o que eu fico
tentando criar uma cena daquilo, da letra da música. Né? Não é porque eu não estou louvando, estou glorificando a Deus. O senhor está visualizando a Tô letra tentando da visualizar. música. Eu paro assim, às vezes fecho o olho, fico tentando imaginar aquela cena acontecendo. Né? Por quê? Porque eu tenho essa necessidade de discernir, de saber, e às vezes eu deparo com a letra da música, mas como a gente é pequeno. A gente canta, uma coisa que o pastor João gosta de falar sobre isso, às vezes a gente é indigno de Sim. cantar certos louvores, Sim. por quê? Porque nós não vivemos isso. Então, se nós conformarmos a nossa imagem de Cristo, estamos muito longe do que deveria estar. Sim, já aconteceu comigo, pastor. No meio do louvor, eu parar de cantar e orar pedindo perdão, porque aquilo que eu estava cantando ali não era prático na minha vida, não era verdadeiro no meu coração. Então, ainda bem que o Espírito Santo trata, né? Ainda bem que ele acusa e fala, ó. Mas aí eu vejo mais louvor, mais adoração do que aqueles que simplesmente ficam cantando por cantar, só da boca para fora. Não confronta, não mexe com ele, não mudou nada. Saiu daqui, foi embora, eu cantei, chorei, levantei a mão, mas nem imaginou o que era, o que estava fazendo. Então o discernimento vem disso aí, de mexer comigo. Eu sou desse jeito, não há arrependimento sem um pensamento claro, sem uma avaliação, sem uma consulta clara da minha vida. Eu acho que a pessoa consegue adorar, louvar, glorificar a Deus nisso, quando a palavra, a letra da música mexe com ela, faz ela pensar na vida dela o que está acontecendo. Isso é o discernimento, está se conformando à imagem, está se tornando com a imagem de Jesus Cristo. Senão não faz nenhum sentido. Vir por vir se torna religiosidade. O senhor conhece o conceito dessa situação aí do vir por vir? O senhor já ouviu falar no crente casquinha? Casquinha? Talvez casquinha imagina a casquinha de sorvete. Né? É uma casquinha. O crente casquinha é aquele crente que não tem conteúdo. Ele não tem conteúdo bíblico, então ele não sabe como louvar a Deus, ele não sabe como agradar a Deus. É o famoso crente casquinha. Não tinha ouvido essa do crente casquinha, não. Pois é. Aí o senhor lembra, casquinha de sorvete. Oca. Oca, não tem nada, realmente. No próximo tópico, na página 262, o discernimento resulta de uma mente cuidadosamente disciplinada e madura, desenvolvida e biblicamente informada. O único meio de atingir a maturidade espiritual é a proficiência na palavra de Deus e o amor à verdade, aprendendo a aplicar de modo eficaz essa verdade às nossas vidas. Pastora Adelson, na outra lição que eu fiz junto com o senhor, eu falei de 2 termos que nós aprendemos no seminário, né? De ortodoxia e ortopraxia. E no meio da semana me cobraram a definição desse termo, porque eu falei dos termos e não expliquei os termos. Eu ainda sugeri assim para a pessoa, falei, olha, coloque a pergunta na sala de adultos, às vezes é a dúvida de outros alunos. Mas vamos lá, o que o autor está falando aqui para nós em relação à ortodoxia? O que é a ortodoxia? É o conjunto de crenças, né, que são baseadas na Bíblia. Elas seguem o padrão bíblico. Então ali, se eu tenho o padrão bíblico, eu tenho a maneira de como servir a Deus de forma que agrada a Ele. O que é a ortopraxia? É colocar isso em prática no meu dia a dia, na minha vida. Aí eu pergunto assim e falo, então o crente ele tem a vida secular e a vida culta na igreja, a vida santa dela? Não. O crente ele é santo em qualquer lugar que ele esteja. A ortopraxia ela deve ser praticada de acordo com a ortodoxia, né, o padrão bíblico, em qualquer lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na igreja. Não tem um dia ou 2 na semana para você ser santo e adorar a Deus. E já ouvi vários pastores falar que o lugar mais fácil de ser crente é na igreja, né? Porque tudo favorece, né? Agora, o verdadeiro, né? A expressão de novo, o verdadeiro crente é ou melhor, né? Onde se expressa que realmente é crente, é em casa, talvez, ou no trabalho, onde o ambiente é desfavorável, onde realmente não vai ter ninguém ou
em casa, né? Aliás, o próprio Jesus Cristo já disse, quando você quiser orar, entra no seu quarto, né? Onde ninguém te vê, Sim. porque ali não vai ter ninguém, né? Para se exibir, ninguém para você contar que é mais bonito, é mais inteligente. Fervoroso, né? Vai ter lá, aqui tem gente que quando vai ministrar, chega aqui na frente, no púlpito, no altar, e transforma, né? É outra pessoa, tá, baixa, parece que, Santo, né? E tal, e muda a voz e aquela coisa, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu ainda não cheguei a esse nível, né? Mas tem gente que transforma. Eu não tenho necessidade de aparecer, né? Então, talvez eu esteja até... Precisa até dar uma melhorada, né? Não assim, né, nesse ponto de beirar isso, mas de comunicação. Talvez precise melhorar. Mas nós precisamos ser mais prático, mais verdadeiro em todos os lugares. Não Sim. adianta eu chegar aqui na igreja e há relatos, né, de criança. Menina é uma coisa que, né, a bênção, né? Chega assim, quem dera se meu pai fosse crente, minha mãe fosse crente em casa, Como ou é na lá, igreja. como é na igreja, né? Na Meu igreja é uma Deus, coisa, né? isso é Agora triste. chega em casa, é outras pessoas. Então Isso nós é triste. precisamos ter essa prática, essa ortopraxia em todos os lugares da nossa vida, né? Principalmente nos lugares onde as coisas gostam disso, onde é desfavorável. E essas duas ações, somente através da palavra de Deus, buscando conhecimento e obtendo discernimento, pastor. Não existe outro caminho, né? Ali gosta de lembrar, né, da musiquinha, leia a Bíblia e faça a oração. Não tem outro jeito. Né? Isso é a ortodoxia mais alto nível. Né? E ortopraxia também, faça a oração, né? Os dois ao mesmo tempo. Sim, bom exemplo. É o conhecimento e a prática ao mesmo tempo. Você está lendo, você está adquirindo conhecimento, você está orando, você coloca em prática e adquire conhecimento, discernimento da parte de Deus no Espírito Santo. Amém. Bom, nós finalizamos aqui, pastor, esse tópico. E para fechar, eu queria falar sobre uma analogia. O senhor já ouviu falar na história do profeta e do palhaço? Não, essa historinha ainda não. É porque o livro, ele trata, né, dos falsos mestres, ele trata do evangelho diluído, ele trata, né, da igreja que não busca o conhecimento, então, né, não cobra dos pastores e tal. A história é o seguinte, tinha um grande circo na cidade, e aí começou um incêndio em volta do circo, era naqueles lugar gramado, grama seca e tal. E o dono do circo e todos os funcionários, inclusive o palhaço, estava tentando apagar o fogo. E o fogo foi aumentando e estava chegando à cidade. Aí o dono do circo falou assim para o palhaço, olha, você é o mais rápido aqui de nós, é o mais esperto, é o mais veloz. Corre na cidade e avisa a população, porque eles têm que vir ajudar a gente a apagar o fogo, que senão vai queimar a cidade também. E o palhaço foi correndo, e chegando na cidade, lá no centro, chamou as pessoas, gritou e fala, gente, o fogo está chegando, vai morrer todo mundo, vamos, ajuda, o fogo está chegando. E as pessoas começaram a rir. E quanto mais esse palhaço falava, mais as pessoas riam. E ele viu que as pessoas estavam rindo, não estavam dando importância, e ele começou a ficar aflito e começou a chorar e pular e falar, gente, o fogo está chegando, vai matar todo mundo, vai morrer. As pessoas começaram a bater palma e o fogo chegou e matou toda a cidade. Como nós podemos colocar isso aqui, né, nesse contexto de falsos mestres, nesse contexto aqui que nós temos estudado durante todas as lições do livro? O púlpito, tem virado picadeiro. Não tem tido pastores fiéis à obra de Cristo, com compromisso com Cristo, né? Eles têm usado o púlpito para diversão das pessoas. E mesmo às vezes, quando eles falam algumas coisas da Bíblia, as pessoas batem palmas e não levam aquilo em consideração. Então, ou seja, devemos estar atentos, os autores têm nos alertado, a palavra de Deus tem nos alertado, né? O mal sério que é o falso profeta e a sua obra na igreja. Eu sou muito crítico quanto a isso, eu gosto muito de piadinha, né? As piadinhas aí, inocente, bobinha que dói, né? O cristiano que gosta, né, Cristiano? Né? Mas no púlpito eu não consigo falar, porque eu acho muito sério, né? A palavra de Deus ela é muito séria para ser banalizada e no púlpito acredito que deveria ser reservado só
para pessoas, melhor dizendo, para pessoas que realmente levam o evangelho a sério. Né? Esse negócio de piada aí, né? Não vira. Não gosto dessas pessoas, não a pessoa em si, talvez, mas do trabalho delas que levam, que banalizam, que vira piada com a palavra de Deus, porque não é, infelizmente, né, e quero lembrar, ou felizmente, Deus não deixa se escarnecer. Então, não caia nessa de banalizar, de fazer piadinha, porque eu creio nessa palavra de Deus que Ele não deixa se escarnecer. Por isso eu gosto e tento levar o mais sério possível a palavra de Deus. Porque o púlpito não é só para falar do amor de Deus, mas também do juízo de Deus. Mas o juízo de Deus é o amor de Deus. Sim. É inseparável, não tem como. Quando a gente fala do juízo, Deus está falando e relatando, quando a gente lê principalmente o Jonas, por exemplo. Né? Jonas estava numa disputa de poder com Deus que ele queria mandar, que Deus podia baixar, castigar ou não. Mas era o amor, ele não tinha compreendido o amor de Deus. Ele estava entendendo que ele queria o juízo de Deus para Deus acabar com Nínive e pronto. Não, mas Deus estava falando que poderia vir o juízo, mas antes ele queria o amor. Então as pessoas às vezes não compreendem isso. Verdade. Pastor Adelso, foi muito bom. Né? Vai deixar saudades aqui, o estudo da guerra pela verdade. Oramos para que cada irmão, né, consolide esse conhecimento, aprenda cada vez mais na palavra de Deus a sua vontade para a sua vida. Realmente foi muito bom, um livro realmente interessantíssimo. Continue, né? No próximo também vamos ler com todo o afinco, né? Vamos crescer. Então é isso, minhas considerações finais é que você faça a lição, não apenas para colocar o sim, mas para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Para a glória de Deus. Paz, fique com Deus. Isso. E próxima lição, pastor Adelso estará ministrando a graça e a paz.